Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida e eu tô falando dos Diários da Sylvia Plath. Essa minha edição tá em inglês, mas esse livro já tem disponível em português e não há nenhuma diferença entre as edições, elas são perfeitamente iguais na divisão, tudo é igual. Eu li esse livro com a minha amiga Tari, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram e o canal dela para vocês irem lá conferir. E sobre a nossa divisão, né, como que a gente fez a organização dessa leitura. Nós líamos em média 50 a 70 páginas por semana, tá? Esse é um livro que eu acho que é mais interessante você ler com calma, devagar, sem pressa e principalmente com um amigo, porque há muitas passagens pesadas, ele é um livro bem profundo, bem reflexivo e eu acho que é legal você ter essa troca com um amigo que você já tenha mais intimidade, porque ele é um livro que vai mexer muito com o seu psicológico. E antes de começar a falar sobre ele, eu queria deixar aqui também alguns avisos de gatilho para você que quer se aventurar nessa leitura. É um livro que trata de uma pessoa com depressão, do início ao fim. Então, a gente tem aqui uma mente depressiva com ideais suicidas, com tentativas de suicídio também, ela não mede palavras para falar sobre esses assuntos. Por isso eu já queria deixar claro aqui esses gatilhos para você que quer se aventurar nessa leitura. Outro ponto que eu acho importante de ressaltar é que ele tem diversas passagens de cunho antissemita, xenofóbico e com algumas apologias ao estupro. Então, como eu disse, é um livro pesado e eu já queria deixar de antemão esses avisos. Apesar dela começar esse livro muito nova, eu acho que ela devia ali ter por volta dos 18 anos, não é um livro assim do estilo, ai meu querido diário, hoje eu fiz isso e fiz aquilo. Tá longe de ser. É um livro de uma escritora que ficou reconhecida merecidamente pela profundidade psicológica e filosófica que ela traz nas obras. Isso não é diferente aqui nos diários. A gente percebe principalmente no início, em que ela traz assim, ela dá uma certa rebuscada na escrita, que tudo parece milimetricamente descrito de uma forma como se ela soubesse que alguém ia ler futuramente esses diários. Principalmente aqui nesse início, é tudo muito bem elaborado, muito bem estruturado. Ela, mais para o final do diário, é que ela já traz um pouco mais do fluxo de consciência. Tem horas assim que ela só tá vomitando palavras. E ainda que nesses momentos que ela esteja assim, a gente percebe uma certa perturbação psicológica nela, ainda assim há uma profundidade filosófica muito grande nessas passagens. Ele é do início ao fim um livro extremamente bem escrito. Você percebe que a Sylvia Plath era realmente uma mulher, assim, um gênio. Como eu disse, ele não é somente um diário cotidiano, né? Ele traz muito sobre rascunhos do que ela gostaria de escrever no futuro, que infelizmente ela não pôde, porque ela faleceu muito cedo. Ela fala sobre estudos de língua, principalmente o francês e o alemão, que ela está ali se empenhando em estudar mais essas línguas. Fala muito sobre crítica literária, sobre o que estava acontecendo na cena naquele momento. Tem muitas passagens sobre o Capote, inclusive o Ted Hughes odiava o Capote, e aí ela vai dizer algo do tipo assim, ele na verdade tem inveja, porque o Capote é mais bem sucedido do que ele. Há muitas passagens sobre livros, sobre filmes, principalmente sobre Virginia Woolf. A Sylvia era uma grande leitora de Virginia Woolf e se comparava muito com a Virginia Woolf, e na verdade não só com ela, mas com todos os autores que ela gostava. Havia muito essa comparação e essa cobrança com os leitores que ela escrevia, que ela lia. Então, há muitas passagens sobre os lugares pelos quais ela passou, ela viajou o mundo, assim, né? Principalmente a Europa. Há muitas passagens sobre nomes de personagens que ela gostaria, né, de escrever. Cronogramas de estudo, principalmente nesse início em que ela está na faculdade, então ela tem essa cobrança, assim, de essays para escrever.
de relatórios, enfim. Há muito disso também, é um livro tipicamente de uma escritora na sua juventude, tentando conciliar uma futura carreira de escritora com essa demanda da vida adulta, com a demanda da faculdade. Ela fala também sobre os professores, sobre os colegas de classe, sobre a faculdade em si, né, Smith College, o orgulho que ela tinha de fazer parte dessa comunidade. E aí é claro que, para a gente se tratar de uma mente depressiva, há muitas oscilações de humor. Uma hora ela tá muito bem e tem aquela vontade excruciante de viver, de conhecer novos lugares. Ela se demora muito com relação a isso, com esse desejo pungente de conhecer pessoas, de conhecer lugares, diferentes culturas, de como ela gostaria de entrar em corpos diferentes para ver o mundo sob perspectivas diversas. E aí, em seguida, já tem uma passagem completamente depressiva, falando do quanto que ela gostaria de morrer, de que ela vai tentar se matar e assim por diante. Então, há uma oscilação de humor brusca nesses livros. Uma passagem aqui de 3 de novembro de 1950, em cima ela fala assim: so much working, reading, thinking, living to do. Ela super feliz. E já embaixo ela já começa assim, tipo, I am afraid, I am not solid, but hollow. I feel behind my eyes a numb, paralyzed cavern, a pit of hell, a mimicking nothingness. Então, assim, ela realmente vai de 8 a 80 bruscamente. E aí você tem que ter assim, um certo fôlego para acompanhar essas oscilações de humor que são constantes do início ao fim desses diários. Eu acho que um dos temas principais aqui é o amor, tanto o desejo quanto a falta dele. A gente percebe uma idealização romântica muito grande na figura do Ted. Assim que eles se encontram, é claro que ela tem vários namoricos, ela descreve bastante aqui sobre esses namoricos dela, mas a partir do momento em que ela conhece o Ted, há uma virada de chave muito grande na vida dela e ela passa a adorá-lo. Então ela tem um orgulho muito grande de ser esposa do Ted Hughes, esposa de um poeta publicado que já tem uma certa notoriedade na cena. Tudo aconteceu muito rápido. Para vocês terem ideia, eles se conheceram e 4 meses depois já estavam casados, viajando pelo mundo. E aí a gente percebe uma dependência emocional enorme da Sylvia com relação ao Ted. E é claro que também, como eu disse para vocês, havia essa comparação dela com outros autores, e ela também, infelizmente, vai se comparar ao Ted, porque ela ficava responsável por editar o trabalho dele. E às vezes ela levava tanto o trabalho dela quanto o dele, e somente o dele era publicado. Ele era constantemente publicado, já ganhava, né, esse reconhecimento que ela tanto almejou durante toda a sua vida. Então a gente vê nesses diários rejeição após rejeição, e é claro que isso vai criando um complexo de inferioridade muito grande, uma síndrome do impostor. Ela se sentia insuficiente e isso é muito triste, gente, acompanhar esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de medo pelo futuro, de não ser reconhecida, de não ser lembrada. Ela tem muito forte consigo essa necessidade de ter um reconhecimento pelo trabalho que ela sabe que é bom. As críticas à época eram tipo assim: isso daqui é cru demais, é honesto demais sobre o trabalho dela. O que é? Você imagina, você vê o seu trabalho ser rejeitado vez após outra, enquanto o seu marido é publicado. E ela era responsável por levar ali o trabalho dele no correio, por editar, por datilografar. Então, ela tá dando tudo de si, tudo que ela pode, para lidar com a mente dela que tenta sabotá-la o tempo todo. E aí vem esse sentimento de incapacidade, né, muito grande. E a gente acompanha assim diversas passagens dela se sentindo
assim, mal, se sentindo invisível para a sociedade, sabe? Como se o trabalho dela não valesse nada. E aí tem muitas passagens dela também falando assim, como eu gostaria de ser uma autora publicada, uma autora renomada, como eu gostaria de vender um best-seller. E isso é de partir o coração, quando você sabe que após a morte dela, o seu trabalho ganhou aí um grande reconhecimento, né? E The Bell Jar é aí um dos livros mais famosos do mundo. E é claro que com essa rejeição vem o peso latente da instabilidade financeira. Aquele peso que a gente sente quando finalmente percebemos que somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro. Então, a Sylvia se questiona, assim, várias e várias vezes, demoradamente, sobre o futuro, sobre o que ela é, sobre o que ela pode ser, se algum dia ela vai ter o reconhecimento que ela merece. Então, esse medo do fracasso atrelado à ansiedade pelo futuro é algo muito recorrente aqui nesses diários. E aí é claro que a gente vê a ansiedade, né, tomando conta dela, porque ela tem um mundo de possibilidades. Ela estudava ali numa das melhores faculdades dos Estados Unidos, mas essa ansiedade, esse medo, essa síndrome do impostor a trava diversas vezes. Então ela tem um bloqueio criativo, ela se sente insegura, ela não se sente capaz. E aí vê que o marido dela, apesar de que ela o venerava, assim, era Deus no céu e Ted Hughes na terra. Apesar disso, é claro que é muito conflitante você ver alguém que está ali do seu lado sendo publicado e você não. Esse também é um dos principais cenes aqui desse diário, sabe? Esse sentimento de fracasso que vai acompanhá-la até o fim. Uma das passagens assim mais tocantes para mim é bem no finalzinho, que é a carta ao demônio. Essa carta ao demônio, gente, é uma das coisas mais pesadas que eu já li na minha vida. É como se ela estivesse falando para si mesma que existe um demônio e esse demônio é, na verdade, ela. É ela quem a puxa para trás, é ela mesma que traz consigo esse perfeccionismo que a paralisa. Gente, é assim, uma passagem tão pesada, sabe? Ela falando como ela gostaria de matar esse demônio, ela falando assim, tipo, não, se eu conseguir sobreviver só mais esse ano, só mais esse dia, se eu conseguir sobreviver um dia comum, trabalhando, tendo um dia ruim sem querer me matar, então eu sei que eu vou conseguir vencer esse demônio. E isso é triste demais, principalmente quando a gente sabe o fim que ela teve. E aí esse é um livro muito interessante para pessoas introspectivas. Tem um determinado momento, uma frase que ela falou que me impactou muito, que é I am a victim of introspection. Seria tipo, eu sou uma vítima da introspecção. Então a gente percebe que quando ela vai conhecer alguém novo, ela pensa e repensa várias vezes o que falar, o que dizer, e ela fica rememorando também as falas dela. Só quem é introspectivo entende bem essa ansiedade que a gente sente ao conhecer pessoas novas, ao se colocar em situações diferentes que fogem da nossa zona de conforto. Então me parece que a vida dela toda foi um ato. Ela encenava muito bem. Então, assim, por detrás desse personagem ativo, sociável que ela criava, porque ela fazia parte de diversos clubes, né? Existia uma Sylvia quebrada por dentro. E isso é tão desolador, porque ela realmente, assim, não mede palavras para descrever o sofrimento interno que ela sentia. Como eu disse, é uma mente depressiva, gente. É uma mente depressiva que ela vai ganhando mais força à medida que você avança na leitura. E aí vai ficando cada vez mais difícil de acompanhar. Tem umas partes muito peculiares que é sobre o problema do relacionamento que ela tem com a mãe. Ela culpa a mãe pela morte do pai. O pai morreu quando ela tinha ali por volta dos 8 anos e ela culpa essa mãe por não tê-lo amado, por depois ter se casado com outra pessoa. Gente, são cartas, assim, são passagens, na verdade, odiosas mesmo. E aí ela meio que ganha respaldo com o psiquiatra que ela via na época, que ele meio que diz assim, não, tá tudo bem você odiar a sua mãe. E aí ela começa a
descascar a mãe dela. Gente, são passagens assim que você fica abismada. E na frente da mãe dela não era assim. É por isso que eu digo que é um ato, ela encenava o tempo todo, sabe? E isso é muito triste. Esse livro aqui é um prato cheio também para psicanalistas, viu? Porque tem diversas passagens que ela fala sobre Freud, sobre psicanálise, sobre essa projeção do eu que ela tem, sobre o pai dela, de como ela projeta o pai dela nos homens em que ela conhece. Realmente são passagens assim bem peculiares. Como eu disse, ela visitou muitos lugares, né? E tem um determinado momento em que ela vai conhecer o personagem das irmãs Brontë. E aí ela descreve o que tinha na escrivania, na sala, na cozinha. Gente, são umas passagens assim tão fofinhas. Ela falando sobre literatura também é uma das melhores coisas que você vai ler. Quando ela leu a trilogia do Senhor dos Anéis, ela fica assim extasiada. Há muitas passagens sobre Melville, Dostoiévski. Então ela era realmente uma mulher muito culta. Eu queria até procurar uma lista assim de todos os livros, acho que eu devia ter feito isso, de uma lista de todos os livros que ela mencionou, porque eu acho que vale muito a pena conhecer o gosto literário dela a partir desse livro. Eu gostaria de falar mais sobre ele, só que são assuntos muito delicados, que eu acho que só você lendo para sentir o impacto das palavras que ela tem nesse livro. É uma profundidade reflexiva, filosófica tão grande que as palavras da Silvia vão permanecer com você. E é muito triste saber, quando ela tá bem, é muito triste você ler e saber o modo como a vida dela terminou. É muito triste ver que essa mulher tinha um potencial gigantesco e que, apesar de ter falecido muito jovem, ela deixou um legado assim que vai ser perpetuado por anos e anos, enfim. Eu sou muito fã da Sylvia Plath e é difícil você se identificar. A partir do momento que você se identifica com alguma dessas passagens, você fica até meio preocupado, né? Levei diversas vezes algumas passagens para a terapia porque eu acho que a mente da Silvia fala muito, muito com a gente, sobre os nossos sentimentos mais íntimos, sobre os nossos medos mais profundos que estão ali no subconsciente, quando ela fala muito sobre esse sentimento de perfeccionismo de um lado e incapacidade do outro, fala muito sobre nós, sobre mim, pelo menos. Então, eu acho que é um livro muito delicado. Veja bem aí o momento da sua vida em que você vai ler este livro, porque não é uma leitura agradável. Pelo contrário, ela enseja diversos sentimentos conflituosos dentro de você. E é por isso que as palavras da Silvia são tão mágicas e que elas vão continuar sendo lidas ano após ano. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês, se puderem, se tiverem bem da cabeça, leiam Sylvia Plath, porque vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!